Olá pessoal, vamos aqui iniciar mais uma aula de programação orientada a objetos e hoje nós vamos tratar deste conceito muito importante que denominamos aqui de arrays. Vamos ver o que é isso e qual a sua importância e o tanto que ela nos ajuda na programação orientada a objetos. O assunto desta aula está baseado no capítulo 7 do livro base da nossa disciplina, Java como Programar, de Deitel e Deitel. E também vocês podem se aprofundar um pouco mais aqui na Wikipédia mesmo. Lá você pode procurar o assunto arranjo, ou arrays mesmo, e lá você pode se aprofundar um pouco mais, conhecendo até diferenças com outras linguagens de programação, como isso é implementado em outras linguagens de programação. Então, nós vamos aqui entender um pouquinho o porquê de arrays. Arrays não é um conceito que faz parte apenas do Java ou de linguagens orientadas a objetos. É um conceito que está presente em muitas linguagens de programação. Lá em C você conheceu esse termo, esse conceito com o nome de vetor ou matriz. Então, você tem trabalhado já com isso lá em C também, C++. Então, esse conceito está implementado lá como vetor ou como matriz. Mas por que nós precisamos de array ou de um arranjo? Porque normalmente é necessário trabalhar com um conjunto de dados ou uma lista de dados. Então, você precisa trabalhar com dados e um conjunto de dados. Por exemplo, você tem lá uma lista de 100 números. E se você tem uma lista de 100 números, você não quer criar 100 variáveis para cada variável guardar esses 100 números e você poder trabalhar com ele. Então, você coloca isso no conjunto. E aí é muito melhor ter uma variável apenas que representa esse conjunto do que ter 100 variáveis para representar todo o conjunto. Tá? Então, essa é a importância. Então, algumas questões aqui que a gente pode colocar. Se o programa precisar receber uma série de números para calcular a média, tá? Eu quero que o usuário passe 10 números para eu tirar a média. Ou eu não sei a quantidade de números que o usuário quer que eu tire a média. E aí, o que eu vou fazer? Eu não sei se ele vai passar 5, 10, 15, 30 números. Como é que eu poderia implementar isso de uma forma mais simples, para poder fazer esse cálculo? Então, a gente pode permitir que o usuário informe essa lista, informe esse conjunto já para nós, e aí a gente faz a implementação correta. Se o programa precisar ordenar dados de uma lista, eu tenho uma lista de informações ou de strings ou de inteiros. Se for string, eu quero colocar essa lista em ordem alfabética. Se for números, eu quero colocar essa lista em ordem crescente ou em ordem decrescente, dependendo da necessidade. Então, como é que eu vou a melhor forma de trabalhar com isso? E também, se eu preciso armazenar notas e faltas de alunos, como é que eu faço para trabalhar nesse conjunto? Tá? Um semestre vai ter uma certa quantidade, outro semestre vai ter outra quantidade. Então, nada melhor do que utilizar listas, ou conjuntos, ou coleções para trabalhar com isso. O Java fornece vários tipos de coleções, e o mais básico deles é o que nós vamos ver hoje, que são os arrays. Tá? Então, como eu disse, o Java fornece o arrays e uma API de coleções que nós vamos tratar nas próximas aulas, ver também o que são essas coleções, pilhas, filas, listas encadeadas, tá? Árvores. Então, isso aí são um conjunto de coleções fornecido pelo Java. E arrays, como eu disse também são conhecidos como vetores ou matrizes em outras linguagens. Então, nessa aula, nós vamos tratar especificamente da construção e manipulação de arrays em Java. Eu vou seguir aqui com os slides do Deitel fornecidos junto com o livro, viu? Lembrando que esses slides estão disponíveis também
no Google Sala de Aula, lá na nossa sala virtual. Então, vocês podem acessar esses slides e ver detalhadamente, né, cada assunto do livro e cada assunto do capítulo. Então, nós vamos trabalhar aqui com arrays e na próxima aula nós iremos ver a questão de array lists, né, ou então essa questão de coleções dinâmicas. Tá? Em relação aos arrays, o que ele é? Né? Ele, na verdade, ele vai representar um grupo de variáveis, que são chamadas elementos, contendo valores do mesmo tipo. Né? Como já vimos dizendo aqui, em vez de nós termos 100 variáveis para poder representar 100 valores inteiros, por exemplo, nós vamos ter uma variável do tipo array, e dentro deste array, deste conjunto, nós iremos ter 100 elementos. Tá? Como ele é um conjunto, né, de dados, ele não é um tipo primitivo, tá? Então eles na verdade aqui os arrays vão se comportar como objetos. Então eles são tipos por referência, né? Nós fazemos referência, nós criamos um objeto array e nossa variável vai fazer referência a esse array, a esse objeto array. Então, se você atribuir um array para uma outra variável, você não vai estar passando o valor, você vai estar passando a referência para esta outra variável. Isso vai ser útil também nos nossos... Nós vamos mostrar isso, essa utilidade nos exercícios. Tá? Os elementos podem ser tipos primitivos ou tipos por referência também. Né? Eu posso ter um array de inteiros, posso ter um array de contas correntes, um array de strings, um array de alunos. Tá? Então, pode ser também ou tipo primitivo ou tipo por referência. Para referenciar um elemento em um array, nós trabalhamos com índices. E esses índices, nós conseguimos, cada elemento, né, e junto com esse índice, nós vamos conseguir acessar o elemento com colchetes. Tá? Vamos já mostrar como é que se faz isso. Então, o colchete ele faz parte, você já tem visto lá no método main, né, onde o método main recebe um array de string e você viu lá o colchete entre parênteses também, no parâmetro. Então, o array ele faz parte da definição de um array, o colchete. Tá? Então, o primeiro elemento em cada array sempre vai ter o índice 0. Todo conjunto que nós fizermos vai começar com 0 até o limite, né, do array. Se eu tiver um array definido com 10 elementos, vai ser de 0 a 9, né, porque como começa do 0, então vai ter até o nono índice, né, até o índice de número 9, na verdade, mas são 10 elementos. O índice mais alto em array é 1 a menos que o número de elementos do array. E nomes de arrays seguem as mesmas convenções que outros nomes de variável. Aquela questão de começar com letra minúscula e outros nomes que tiveram o nome da variável separar com letra maiúscula. Então, aqui só para exemplificar. Se eu tenho um array de nome C, como está aqui, e esse array ele tem 12 elementos, então qual vai ser a posição de cada elemento? Então, nós temos aqui um exemplo, onde aqui à nossa esquerda, né, nós temos os índices e à direita nós temos aqui os valores. Então, vai ter C na posição 0. Como é que eu digo C na posição 0? C, abre colchete, fecha colchete e entre os colchetes eu coloco o número do índice. Então, C na posição 0 tem um valor o quê? Menos 145. C na posição 1 tem um valor 6 e assim por diante. Eu quero saber do 10º elemento, o da posição 10, ou seja, o 11º elemento. Então, aqui, C, posição 10, o valor 6.453. Tá? Então, esse é a representação, né, para chamar ou para atribuir um valor em uma determinada posição num array. Ok? Bem, pessoal, lembrando que se eu tentar acessar a posição 12, certo? Lá no C ele vai deixar acessar, né? Mas vai retornar uma sujeira, né? Uma coisa sem sentido. Aqui no Java vai dar um erro,
certo? E já já a gente vai exemplificar o tipo de erro que dá em Java quando você tenta acessar uma posição que não existe naquele array. Como é que eu declaro um array? Como é que eu crio esse array? Ora, se é um objeto, nós vamos usar a palavra-chave new, tá? Então, como é que eu faço? Eu digo qual vai ser o tipo de dado daquele array, né? Que conjunto de valores, né? Qual é o tipo dos elementos do meu array, no caso aqui, ó. Não, eu quero que o meu array só guarde inteiros, então eu defino int. Aí eu coloco, abre e fecha o colchete, tá? Veja, o tipo de dado, abre e fecha o colchete e o nome da variável que vai referenciar o objeto array. Igual, aí eu crio o objeto new, né? E aí eu digo novamente, ó, vai ser um new de quê? Vai ser um objeto de quê? Vai ser um new de ints, né? Então int, aí abre e fecha o colchete novamente e entre os colchetes eu digo a quantidade de elementos que vai caber no meu array. No caso aqui é um array de 12. Tá? Podia ser 100, podia ser 20, podia ser 1. Só não pode ser valor negativo. Tá? Essa quantidade aqui não pode ser um valor negativo. Na verdade, não faz sentido. Né? Você vai até conseguir colocar isso no Java, mas não vai fazer sentido ter um índice negativo. Pode ser realizado, né, em duas etapas também, né, a criação do objeto. Eu primeiro declaro a variável que é do tipo array de inteiros, por exemplo aqui, ó, int, abre e fecha o colchete, C. Lembrando, pessoal, que ressaltando aqui, né, que esses colchetes pode ser colocado assim como a gente coloca no C. Depois da variável, pode ser int, C, abre e fecha colchete. Mas normalmente a gente coloca em Java desta forma aqui mesmo, int, colchete e o nome da variável, mas tanto faz. Tá? Agora, na criação do objeto, nós precisamos colocar new, int, e aí só depois, né, a gente abre e fecha colchete só no final aqui. E aí dentro, né, coloca a quantidade de elementos do nosso array. Então aqui embaixo eu posso primeiro declarar a variável e depois fazer C igual a new, o meu array de inteiros de 12 elementos. Então, cada elemento de um array do tipo primitivo contém um valor do tipo do elemento do array, né, que foi declarado no array. Então, cada posição do meu array vai ter valores ou elementos do tipo int. Se eu declarar um array de string, então cada posição do meu array de string vai ter uma string. Tá? Cada elemento de um array de tipo referência é uma referência a um objeto do tipo de elemento declarado no array. Né? Ou seja, voltando aqui um pouquinho, ó, o elemento da posição 0, eu tenho aqui um valor inteiro, mas pode ser uma referência a uma conta corrente. Então, eu posso ter um objeto, conta corrente, guardado na posição 0 do meu array de contas correntes, por exemplo. Tá? Então, essa posição 0 vai fazer uma referência àquele objeto conta corrente que eu tiver criado. Aqui um exemplozinho aqui para a gente conferir. Tem aqui uma classe chamada initArray, tem aqui o método main declarado, aqui o array args, né, do tipo string no main, né, que a gente vem trabalhando. E aqui dentro do corpo do main eu tenho aqui, ó, declarado um array de inteiros, né, int, array, int, o nome da variável é array, né, e nós temos aqui o tipo de dado int com abre e fecha colchete, e aqui embaixo está sendo criado um objeto do tipo, um array de inteiros e tem 10 elementos, e essa referência desse objeto está sendo guardado na variável array. Tem uma impressão aqui de valores, né? Você percebe aqui que está %S, %8S, significa o quê? Nesse %S eu vou colocar a palavra index, e aí em 8 colunas, né, de string vai ser colocada a palavra value. E aí aqui embaixo tem um for, certo? Tem um for para fazer a iteração sobre o array. Como é que eu faço a iteração sobre o array? Pronto, foi criado aqui, ó, no for int count igual a 0, porque o nosso array começa em 0. Count menor do que o tamanho do array. Olha só um detalhe. Todo array que eu crio, ou que você for criar,
ele já vai nascer com uma variável chamada length, tá? Então, essa variável, que já vem com todo o array, indica o tamanho do array. Então, eu não preciso dizer count é menor do que 10 aqui, não, como está aqui em cima. Ah, não são 10 elementos, só fazer count é menor do que 10. Se eu alterar para 15 aqui, eu tenho que lembrar de alterar aqui para 15. Para evitar isso, esse negócio de tentar lembrar qual foi o tamanho do meu array, eu uso a variável length. Array.length vai retornar o quê? Vai retornar o tamanho do meu array que foi formado na declaração, na criação daquele array. No caso aqui, 10. Ó. Array.length vai retornar 10. Então, enquanto count for menor do que 10, por que menor do que 10? Porque como são 10 elementos, o nosso índice vai de 0 a 9. Tá? E count é mais. E aqui está sendo impresso, nesta linha 16, né, a informação, ó, %5D, ou seja, em 5 colunas, coloque o inteiro. %8D, em 8 colunas, coloque um inteiro. Né? Então, no primeiro %5D, coloca o valor counter. E na segunda posição, %8D, coloca o valor da posição do array. Então, ó, como é que eu pego o elemento de uma determinada posição do array? Array, abre e fecha colchetes e o índice que você quer colocar. No caso aqui, o próprio counter. Então, na primeira iteração vai ser array na posição 0. Na segunda, array na posição 1. E assim por diante. E aí o resultado, né? Nós temos aqui, ó, a impressão daquilo que nós vimos no slide passado. Vai lá, counter 0, qual é o valor? 0. Counter na posição 1, valor 0. E assim sucessivamente. Vocês lembram se nós atribuímos algum valor a cada elemento do nosso array? Aqui na declaração, nós vemos aqui alguma atribuição ao array? Não tem, né? Então, ó, nós temos um array de 10 elementos e nós não colocamos nada dentro dele. Por que está 0? Porque, como é um array de int, ele vai já nascer com o valor 0 em cada posição. Se fosse um array de booleanos, iria nascer com o valor boolean em cada posição. Se fosse um array de objetos, iria nascer com um valor null em cada posição. Isso para os arrays. Tá? Então, independente se eu coloco o array ou crio o array dentro de um método ou como um atributo, né, da nossa classe, ele sempre vai inicializar cada posição do array com um determinado valor, que é o valor padrão daquele tipo de dado. Por isso que apareceu 0 aqui. A gente também pode inicializar o nosso array sem ser com o valor new, né? Sem ser com a palavra-chave new. Se a gente já souber quais valores devem ser colocados no array, né? Se a gente já tiver essa lista de valores para colocar de forma fixa no nosso programa, então a gente pode fazer desta forma como está mostrado aqui, ó. Veja que nós temos aqui um array de nome n, int, abre e fecha colchetes, n, igual. Veja que não está sendo dado um new. Abro e fecho chaves, e dentro das chaves, separado por vírgula, eu já posso dizer quais elementos vai ter no meu array. Quando eu faço isso, o compilador do Java, ele por baixo dos panos, ele dá um new int de quantas posições? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele já cria um array de inteiros com 5 posições e já coloca em cada posição o valor. No caso aqui, 10, 20, 30, 40, 50. E aí, para eu acessar, é só fazer n na posição 0. Vai retornar o quê? 10. Ah, não, eu quero alterar. Então, n na posição 0, eu quero alterar para 30. Então, onde tinha 10 vai ficar 30, né, que é a posição 0. Então, é uma forma mais fácil de eu inicializar o meu array se, tá, eu souber os valores de antemão. Ressalto aqui que no momento em que você cria o objeto array e já define a quantidade de elementos que vai ter nele, você não consegue mais alterar essa quantidade de posição, a quantidade de elementos do nosso array. Se eu declaro um array de 10 elementos, eu não consigo alterar
colocar 13 elementos lá. E no caso aqui, como foi criado o array N com 5 elementos, eu não vou conseguir colocar um sexto. Tá? Eu vou ter que criar um outro array para poder colocar 6 elementos. Então, aqui um exemplo é semelhante ao anterior, né? Só que aqui, em vez de eu dar um new int, eu estou já colocando os valores de cada posição. E aqui embaixo está sendo feita a mesma impressão, só que em vez de imprimir só 0, vai imprimir 32, 27, 64, 18, né? De acordo com a ordem que está aqui. Tá? Ok, vamos aqui fazer um exemplo, né? Antes da gente ver essa estrutura for aprimorada que eu estou mostrando aqui. Então, antes de eu explicar isso aqui, vamos fazer um exemplo. Suponha que nós queiramos calcular, na classe calculadora aqui, ó, nós queremos ter um método que faça o cálculo da média dos valores passados aí pelo usuário. Tá? Só que eu não quero saber a quantidade de elementos, certo? Que ele passa. Eu não quero fixar a quantidade de elementos. Tá? Eu só recebo, ó, veja, que eu posso passar um array como parâmetro. Como é que eu recebo um array como parâmetro? Igual lá na classe no método main que nós estamos utilizando. Veja só aqui, ó. Eu estou recebendo aqui, ó. Quero receber um array de double. Então, como é um array, abre e fecha colchetes. O nome do nosso array que eu chamei aqui de valores. Eu não sei se vai vir 5, se vai vir 30, e eu não quero saber e não quero fixar essa quantidade. E eu vou fazer um algoritmo aqui dentro. Tá? Eu quero calcular a média. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu somo os valores e divido pela quantidade de elementos, não é isso? Então, vamos aqui fazer, ó, vamos aqui criar primeiro uma variável chamada total, ou soma, né, melhor. Inicialmente a soma vai ter 0. E eu vou fazer int i igual a 0 e menor do que valores.q.length, que eu não sei o tamanho, mas a variável length me ajuda, né, a identificar esse tamanho, né, que eu não preciso saber aqui, o próprio programa já vai saber, e mais. E aí eu vou fazer a soma. Soma mais igual valores na posição o quê? Na posição i. Então vai fazer essa iteração, né, valor na posição 0, na posição 1 até o último elemento. E aqui embaixo, né, eu faço, vou criar aqui uma variável double r, que vai receber o quê? Soma dividido por valores.length. Tá? Então eu consigo fazer aqui um método sem precisar saber do tamanho, sem precisar pedir do usuário a quantidade de elementos que tem no array, porque eu já tenho a variável length. Então, soma valores.length. Então, ó, eu tenho um método aqui, calcular média, que pode receber a quantidade de valores que for necessária. Tá? O usuário pode passar a quantidade de valores que for necessária. Não precisa ficar criando vários métodos sobrecarregados, né, para receber um double, 2 doubles, 3 doubles, 4 doubles, vários métodos que fazem a mesma coisa, só que com quantidade de parâmetros diferentes. Eu tenho um array que já faz isso para mim. Tá? Então, está aqui a implementação. Vamos fazer o teste. Né? Eu criei aqui uma classe calculadora teste array teste, e eu vou ter aqui um método estático onde eu vou fazer o teste da média. Tá? Vou instanciar a nossa calculadora, né? Vou fazer um import aqui primeiro. Import aula.entidades.calculadora. E aqui eu vou, na classe, no método testar média, eu vou fazer calculadora C igual a new calculadora. Aí eu posso pedir do usuário as informações, ou posso passar aqui mesmo, né, só para poder fazer a simulação. Então, suponha que eu tenha aqui eu quero fazer uma média de notas, tá? E aí suponha que eu tenha as notas 5.3,
Vou colocar umas notas mais redondinhas, né, para a gente facilitar aqui o nosso trabalho. 8, 9, 10, 7, 6, e colocar outro 10 aqui. Então, nós temos o que aqui? 17, 27, 34, 40, 50, né? 50 dividido por 6. Então, vamos ver qual é a média, né? Então, tem essas notas, né? Nós temos aqui uma rede de 6 elementos, poderia ser outra quantidade aí que fosse necessária. Eu vou fazer C ponto, calcular a média passando essas notas. Eu vou receber o resultado, não é isso? Receber o Rzinho aqui e vou imprimir na tela esse resultado, printf. Então, vou fazer aqui, ó, %.2f, né, para poder ficar com duas casas decimais, e vou colocar aqui o R. Vou aqui pular a linha, né, barra N, fazer aqui média, 2 pontos, e colocar um ponto e vírgula, tá? E a gente vai fazer esse teste já já. Aqui, pessoal, veja que eu poderia, em vez de eu criar esse array notas desse jeito aqui, eu poderia dar new, né? Eu poderia fazer, né? New, comentar aqui, ó, new, double, de 6 elementos. E atribuir um por um, né? Podia fazer notas na posição 0, 1, 8. Notas na posição 1, 1, 9. E assim iria fazer todas as linhas. Mas aqui para facilitar o nosso trabalho, eu já quero já passar os valores aqui dentro mesmo, então eu posso fazer desse jeito. Então aqui no nosso método main, eu vou chamar o nosso método testar média para a gente ver a execução. Vamos ver? Deu um pequeno probleminha aqui, né? Porque nós estamos recebendo aqui o resultado 0. Vamos só dar uma olhada aqui lá na nossa classe calculadora. É porque eu não coloquei para retornar o R, né? Olha só, return R. Então, vamos olhar de novo o teste array, vamos ver se dá certo agora. 8,33, tá? Então, nós temos a nossa média calculada aqui pelo método testar média, tá? Entendido, pessoal? Tá vendo aqui o uso do array? Eu passando um array como parâmetro, né, como argumento aqui para o método calcular média. Então, muito legal, né? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Então, vamos seguir em frente aqui. Nós temos agora, pessoal, uma possibilidade de trabalhar de uma forma mais aprimorada na interação com arrays, através de uma instrução aqui chamada de for aprimorada. Veja, lá no nosso código, que nós estamos iterando do início à última posição do nosso array. E em muitas situações, nós vamos fazer sempre isso, nós vamos percorrer o array, tá, para poder fazer leitura de todos os valores do nosso array, da primeira posição até a última. Então, existe uma instrução de interação chamada for aprimorada que nos facilita essa interação. Veja aqui, ó, for um parâmetro que vai receber um elemento de uma determinada posição, 2 pontos, e o array que eu estou iterando. Só isso. Então, cada vez, e aqui dentro do for, vai ter um corpo que é o que vai ser feito com cada elemento do nosso array. Então, ao invés de eu declarar um índice, né, fazer até onde ele vai, fazer um incremento, eu só digo, ó, eu quero receber um valor, eu quero que cada elemento fique neste parâmetro aqui. Então, na primeira vez que fizer a iteração, vai vir a primeira posição desse array para parâmetro. Na segunda vez que for iterar, vai o segundo elemento, e assim sucessivamente. Então, nós temos a instrução for aprimorada. Vou exemplificar, vamos alterar aquele código lá para usar essa instrução for aprimorada. Tá? Veja aqui um exemplo que tem aqui no slide. Nós temos aqui o método main, inicializa com array, né, com o nome array, né, inicializado com esses elementos.
está fazendo o cálculo aqui do total e ele vai fazer só a totalização do primeiro ao último elemento do array. Então, olha só, dentro do for foi criada uma variável do tipo number, entre os parênteses mesmo, ó, int number. Em vez de eu colocar um ponto e vírgula e fazer aquela construção, né, do nosso for normal, eu coloco 2 pontos e aqui o array que for iterar. Então vai ser o seguinte, vai entrar aqui o programa, vai pegar o primeiro elemento do array e vai colocar em number. E aí vai pegar esse primeiro elemento e somar com o total. Aí depois vai de novo para o array, para a instrução aqui. Pega o segundo elemento, coloca em number, depois o terceiro, depois o quarto, até o último. Quando chegar no último, ele sai do for. Certo? Então, veja que eu não preciso nem fazer a verificação do último elemento da nossa interação, que ele já faz esse cálculo aqui. Então, a instrução for aprimorada somente pode ser utilizada para obter elementos do array. O que eu não posso fazer dentro do corpo de uma instrução for? Eu não posso modificar os elementos de um array. E aí, como é que eu vou fazer? Se você precisar modificar, e principalmente for uma questão também de remover, ter que remover elementos, reconstruir o nosso array, né? Porque senão vai perder a referência no for aprimorado. Então você tem que usar o for normal e tem que fazer um tratamento especial nesses casos. Então é só para fazer leitura, do jeito que está aqui, ó. Eu não estou alterando os elementos do array, eu estou apenas lendo os valores do elemento do array. Então eu só posso usar esse for para esses casos, senão vai dar problema, tá? Vai dar erro aqui no código. Pode ser utilizada no lugar da instrução for, o loop controlado por contador, se você não precisar acessar o índice de um elemento. Eu preciso acessar um elemento de uma determinada posição lá dentro do for. Então, você precisa usar o for normal. Não pode usar o for aprimorado também. Então, vamos lá. Vamos lá fazer essa alteração no nosso código. Então, nós temos aqui, esse for, vou fazer só um comentário aqui, só para vocês verem a diferença. Tá? Vou comentar essas 3 linhas aqui para vocês verem a diferença de codificação. Vai ser for int. Int não, porque é um array de double, né? Então eu vou colocar o soma aqui. Faz o seguinte, deixa esse aqui fora mesmo. Eu posso declarar o soma aqui dentro, viu? Mas eu posso fazer assim, soma recebe. Vai receber elementos de cada posição de valores. E eu vou fazer soma. Desculpa, né? Eu tenho que declarar aqui mesmo, né? Vamos lá. Double, um valorzinho chamar de V, e soma mais igual a esse Vzinho que for passado. Pronto. Resolvido aqui o nosso código. Então, aqui tem a variável soma que vai fazer o cálculo, né? Ficar armazenando a soma dos valores do nosso array. Declarei uma variávelzinha V. Pode ser aí também do jeito que está aqui, mas o I nós estamos usando como inteiro normalmente, né? Só mudei o nome aqui mesmo. Então, criei uma variável V, que em cada iteração ele vai receber o valor um elemento, né, do array valores de acordo com a posição que tiver naquele momento. Na primeira vez que ele fizer a iteração vai ser 0. Aí depois vai de novo, automaticamente o compilador vai calcular, a JR vai calcular o índice 1, na próxima vez o índice 2, na outra o índice 3, até chegar no tamanho final do nosso array. Fizemos a soma aqui, o cálculo, e fizemos aqui a divisão. Vamos lá para o teste, se modificou alguma coisa. Pessoal, veja que eu só mudei o for. Então, eu vou executar. E está aí que continua vindo 8.33. Alterei o método sem mexer em outro lá na classe teste-array que chama o método calcular média, né? Trabalhamos com base no encapsulamento, né? Alteramos o que deveríamos alterar e quem está usando aquele método não precisa saber que foi feita aquela alteração, só sabe que continua funcionando e fazendo aquilo que ele espera que seja feito mesmo.
Então, como nós vimos aqui, nós podemos passar arrays para métodos, tá? Só que aí vai vir um detalhe, né, muito interessante, tá? Quando eu passo um array como argumento para um parâmetro, para um método, né, que o método recebe um array para poder fazer algum cálculo, eu estou passando a referência do array. Se eu estou passando a referência, e lá dentro daquele método eu fizer alteração no array, então essa alteração vai ser visualizada também pelo lado de fora, né, para quem passou aquele array para o método. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Nós temos aqui dois métodos que foi criado aqui pelo autor do livro. Ficar mais claro aqui para vocês. Veja, nós temos aqui o método modify array, que recebe um array de inteiros. E aqui dentro tem um for, onde para cada elemento deste array, ele está dobrando o valor, multiplicando por 2. E não está retornando nada. Ó. Recebeu, alterou, pronto. Não retornou nada. Como ele está recebendo um array, ele está recebendo, na verdade, a referência desse array. Então, foi passada a referência para essa variável array2. E quando ele faz essa alteração aqui, ele está alterando a mesma posição de memória, né, do array original. Então, essa alteração aqui vai ser refletida no array que foi passado para esse método, tá? Sem eu precisar retornar. Nesse outro método aqui, eu estou recebendo um inteiro, element. Como os tipos primitivos não são tipos por referência, o valor passado para essa outra variável não passa referência, mas passa o valor, ou seja, é feito cópia por valor. Então, a variável element, o parâmetro element, ele não recebeu o endereço de memória, ele recebeu, na verdade, o valor do elemento. Então, quando eu faço aqui o dobro, element vezes igual a 2, e estou imprimindo aqui embaixo, né, esse dobro, o elemento original não foi alterado. A variável que foi passada para modify element não foi alterada. Veja só. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. Ó. Se nós voltarmos aqui, ó, está havendo duas chamadas. Modify array, onde está sendo passado esse array aqui, ó, com os valores 1, 2, 3, 4 e 5 como parâmetro. E está sendo chamado aqui modify element, onde está sendo passado apenas um elemento do array, o array na posição 3. Quando é executado esse código, tá? Veja só. Inicialmente ele imprime quais são os elementos originais do array, 1, 2, 3, 4, 5. Chamou modify array, lá no algoritmo, o que vai ser impresso? Aí veja, deixa eu voltar aqui, ó, veja que está sendo impresso, está até correndo, não o array 2 lá do método, mas a própria variável array. Tá certo? Ó, chamou modify array, passou a referência dele, e aqui está chamando, e está percorrendo esse array, e está imprimindo os novos valores do array. Então ele foi alterado, ó, com o dobro dos valores, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. No outro caso que foi passado só o elemento, tá? Nós tínhamos aqui o valor, olha só aqui, ó. Bem aqui, está sendo impresso na tela o valor do array antes, né, de chamar o modify element. E no modify element está sendo tem um printf aqui também, ó, que dentro do método modify element, né, está imprimindo na tela, e depois do modify element está sendo impresso isso aqui, ó, array na posição 3 após o modify element. E olha só, inicialmente ele tem quanto na posição 3? Ó, 0, 1, 2 e 3. Tem o valor 8, porque foi alterado no modify array. Então tem 8. Chamou o modify element. Lá dentro foi calculado 16. Mas quando foi chamar o array na posição 3 novamente, logo após
a mudança a chamada do método modify element, continua com 8. Por quê? Porque foi passada a cópia, né, do elemento, né, que é um tipo primitivo, e não a referência. Se naquela posição tivesse um objeto, aí sim iria modificar, porque eu estaria passando a referência de um objeto. Tá? Então, a passagem por valor, também chamada por valor. Uma cópia do valor do argumento é passada para o método chamador. O método chamado trabalha exclusivamente com a cópia. As alterações na cópia do método chamado não afetam o valor original da variável original do chamador. Passagem por referência, também chamada por referência. O método chamado pode acessar o valor do argumento no chamador diretamente e modificar esses elementos se necessário. Aprimora o desempenho, eliminando a necessidade de fazer cópias, né, de elementos. Então, que eu acesso diretamente aquela posição de memória onde os elementos estão. Ok? Então, pessoal, vamos fazer aqui alguns testes, né? Olha só, novamente, né? Fazer aquela construção lá do cálculo do dobro. Ó, vamos receber aqui, vou criar aqui, ó, calculadora, C igual a new calculadora. E lá eu criei um método lá, que não está funcionando ainda, chamado dobrar valores. Certo? Eu vou pegar essas notas aqui como exemplo também. Vou passar aqui, ó, as notas. E aqui eu quero ver se realmente foi dobrado valores. Ó, eu não vou receber nada aqui. Esse método dobrar valores, lá da classe calculadora, que eu vou implementar aqui, ó, ele é void. Certo? Então, olha só. Eu vou pegar essas notas, passar para esse método, ele vai fazer a alteração lá dentro, tá, dessa referência, e aqui eu vou fazer só a impressão na tela. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, double D de notas, e eu vou imprimir. Olha essa mesma impressão aqui, ó. Vamos ver os valores desse array. Tá? Então, vou percorrer todo o array e verificar os valores. Lá no dobrar valores, o que eu vou fazer? Como eu vou alterar, eu não vou usar o for aprimorado, tá? Senão vai dar problema. Menor do que valores.length e mais. E aqui vamos fazer o cálculo, né? Na posição I vai ser o quê? Vai ser o valor da posição I vezes 2, tá? E para fazer mais rápido. Veja que eu não estou retornando o array valores. Vou voltar lá para o nossa classe de teste. Vou comentar esse testar média e vou chamar o testar dobro. Então, veja, está sendo passado 8, 9, 10, tal. Esses valores aí, vamos ver se foi calculado o dobro. Agora, 16, 18, então, foi feito o dobro. Ó. De 8, 16, de 9, 18, etc. Tá? Então, foi feito realmente a alteração nessa variável notas que foi passado para aquele método. Tá? Então, foi feito realmente, bem aqui embaixo. Ó. Foi feito realmente a mudança, a passagem por referência e a mudança naquela posição de memória, foi acessada a mesma posição de memória da variável notas. Ok. Então, em Java, todos os argumentos são passados por valor. Uma chamada de método pode passar dois tipos de valores a um método, ou seja, primitivos, né, cópia de valores primitivos ou cópia de referências de objetos. Tá? Então, pessoal, aí depois vocês dão uma lida mais detalhada nessas observações para ficar claro aí para vocês. Antes de nós seguirmos, vamos verificar o erro de acesso ao índice que eu falei para vocês.
Né? Como eu disse para vocês, o Java não permite você acessar um índice na posição que inexiste, né? Que não tem. Por exemplo, aqui, ó, testar média. Nós criamos um array de notas, né? Um array de double com nome notas, de 6 posições. Ó. Então, eu só tenho dos índices 0 ao 5. E se eu quiser acessar o índice 6? Vamos ver aqui, ó. Double x igual a notas na posição 6, por exemplo. O que será que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. Eu vou comentar aqui a chamada ao testar dobro e chamar o testar média. Quando eu executar, olha só um erro que aconteceu. Tá? Ele calculou aqui a média antes, né? Imprimiu a média antes, mas logo na outra linha, ó, veja ó, que ele executou até a linha 17, tá? E imprimiu a média. Mas logo na próxima linha, que ele identifica aqui embaixo, ó, linha 18, ó, erro no testar média, linha 18. Olha aqui, ó, linha 18, 17, 18. O que foi que aconteceu lá? Aconteceu um erro chamado Array Index Out of Bounds Exception. O que significa isso aqui? Que foi feita uma tentativa de acessar um valor, né, numa posição que não existe naquele array, ó, a posição 6. Tá? Foi tentado. Se eu colocar aqui 8, vai aparecer lá o valor 8. Quer ver? Aqui, ó, o erro. E ó, foi tentado acessar a posição 8 e não existe essa posição. Então tá errado, tá errado. Então tira esse negócio aí, corrige esse negócio. Então o Java não deixa. Se você acessar uma posição que inexiste no array, e o seu programa vai parar naquele momento, vai parar a sua execução, se você não tratar. A questão de tratamento de exceção desses erros nós vamos ver mais na frente em outras aulas, né, que nós tivermos. Pessoal, na próxima aula nós vamos continuar o nosso assunto, falando de arrays multidimensionais e também nós vamos falar de ArrayList, uma classe que faz parte da API de coleções do Java. E nós vamos ver a importância de ArrayList na próxima aula. Vou aqui dar algumas orientações sobre o material, né, de atividades e de estudo também desta aula, onde você pode pegar os slides do livro, né? Você pode vir aqui, ó, na sala de aula, atividades, slides do livro Java, clica nesse link que vai dar acesso ao Drive, tá? Ao material que está no Drive, e aqui vai estar todo o material. Né? E aqui, capítulo 7, você vem aqui e pode clicar e abrir, baixar, né? E estudar todo o conteúdo do capítulo 7 a partir desse material. Tem também aqui as atividades, né, do livro, certo? As atividades, na verdade, a lista de exercícios relacionada a esta videoaula, tá? Temos aqui a atividade 1, né, você pode abrir, e nessa atividade 1 da aula 7, vocês vão descrever a sua percepção sobre a videoaula, informar suas dúvidas, né, o que mais chamou a atenção de vocês, tá? E vocês podem responder diretamente aqui no comentário particular, ou adicionar ou criar, né, um arquivo, né? Responde no arquivo e anexa aqui como trabalho, a sua resposta anexa aqui né, nessa atividade, né? Você vem aqui, anexa, escolhe o arquivo do seu computador, do seu smartphone, tá? Ou então você também pode criar um documento no Google Docs, né? Você vem aqui, ó, cria o documento, e aí ele automaticamente vai redirecionar para um documento, né, de edição no Google Docs, onde você pode colocar a sua resposta. Então, você pode fazer destas duas formas, tá? E depois você vai e entrega. Eu tirei aqui para não sujar, deixar sujo aqui meu exemplo, tá? Veja que, dependendo de como você estiver acessando, esse link, seus trabalhos aqui, ó, esse botãozinho aqui para você adicionar o seu arquivo, criar um documento, entre outras possibilidades, está aparecendo do lado direito. Dependendo da sua telazinha, do tamanho da tela, ele pode aparecer aqui embaixo. Ó. Então, pode aparecer do seu lado direito ou aqui embaixo, e você pode adicionar ou criar, né, o seu arquivo, né, o seu documento, se for uma apresentação, planilha, o que você precisar colocar. De preferência,
atividades que vocês forem postar da lista de exercícios, que eu vou mostrar agora, postem como imagem ou PDF, tá? Então, ó, isso aqui é a primeira atividade da aula 7. E a segunda atividade da aula 7, ó, pronto, aqui, ó, atividade 2 da aula 7, eu já anexei na atividade a lista de exercícios referente ao capítulo 7, que vai servir tanto para esta videoaula quanto para a próxima videoaula que vocês assistirem, participarem, né? Então, ó, tá aqui, ó, a atividade, toda a lista do capítulo 7, ó, 9 questões, tá, que vocês vão responder. Pronto. E tá aqui, ó, você vai responder a lista de exercícios em anexo. E aqui a observação, anexe o arquivo de respostas em formato de imagem ou PDF. Você pode responder diretamente pelo computador ou fazer à mão, né, no seu caderno, na sua folha, né, por exemplo, e tirar fotos. Aí, nesse caso aqui, você tira fotos. Pronto, como é que eu anexo? Do mesmo jeito, adicional criar, arquivo, e aí faz o upload do seu arquivo, né? Ou então, quiser responder diretamente no Google Docs, então você cria aqui o documentos, né? E depois marca como concluída a sua atividade, tá? Então, respondam, né? Vocês têm aí um bom prazo para responder as suas atividades, e aí, à medida que vocês forem respondendo, né, eu vou avaliando e dando retorno para vocês. Bom trabalho, bons estudos aí, e até a próxima videoaula.